Boa noite de novo. Voltando aqui com o podcast sobre o mesmo tema, né? Ritmo e movimento. A gente trouxe aqui agora dois convidados. Se apresentem. Meu nome é Paulo, sou do sexto período, Educação Física e Literatura Noturna. Vou estar aqui apresentando um podcast com isso. Boa noite aí a todos. Eu me chamo João Victor, eu sou do sexto período de Educação Física também, na Unimontes. E eu vim aqui também nesse podcast sobre as atividades rítmicas e a importância dentro do ambiente escolar. Então vamos lá. No primeiro take a gente falou um pouco sobre algumas brincadeiras que a gente pode estar passando, né? Algumas dificuldades que a gente teve e tem. E agora eu quero saber a opinião suas, as experiências suas, quais brincadeiras podem funcionar no ritmo e movimento, qual o papel das atividades na escola para os alunos, né? E falar um pouquinho de suas experiências, né? Em estágios e em trabalhos. A experiência que eu tive, principalmente na escola, foi mais de só ter aula mesmo de futsal, que a gente não tinha esse trabalho nem de outros esportes. O professor praticamente só trabalhava futsal. Essas atividades rítmicas, né? Acabou que, como a gente não teve uma prática e tal, quando eu cheguei aqui na faculdade de Educação Física, que a gente trabalha outros esportes, outras atividades, outras danças e tal, aí eu fiquei meio perdido, porque eu sou alto, né? Aí eu fiquei meio desengonçado, muitas coisas lá. Sim. E como eu trabalho vários movimentos e eu não tenho uma movimentação muito boa, acabou que toda vez eu errava e o pessoal tinha que me corrigir, entendeu? Então, pra mim foi uma experiência bem pouca assim mesmo, né? Que a gente só trabalhou futsal. Sim, Tá? sim. E Só isso. nessa questão do futsal, bora lá. Vamos ver como que a gente vai trabalhar o ritmo e o movimento no futsal. Alguém tem alguma ideia? Porque o futsal, ele é o futebol, só que para salão, né? Sim. Mais reduzido. Então, vamos lá. O ritmo e o movimento, a gente já falou que é toda a coisa que a gente faz. Batida do coração, conversa, andar, tudo que a gente precisa. Então, necessariamente, a gente pode falar que para trabalhar ritmo e movimento na questão do futsal, pode ser trabalhando também com corrida, certo? Tem que correr, então tem que se ter uma coordenação motora ali. Chutar os diferentes tipos de força para poder chutar, um toque, um passe, um lançamento feito com o pé. E tem a questão da coordenação dos movimentos entre os jogadores também, né? Sim. Porque tem a questão da tática, beleza, na escola a gente não vai aprofundar tanto a questão da tática, até porque a gente está ali numa iniciação, a gente está promovendo um momento de lazer, né, dos alunos, então a gente não vai estar formando atletas. É. E acaba que isso é um grande problema, né, na educação física. Acaba que ela se torna muito esportivista, muito no foco. Muito técnico, muito. Tecnicista, no desempenho de alto rendimento, e não é o foco, né? O foco é ter ali a vivência, do esporte. exatamente, na cultura corporal do movimento e tal. Então, mas sobre essa questão do ritmo, já foi dito, é uma coisa que está em várias coisas do nosso cotidiano. Dentro do que você falou do futsal, a gente tem a questão das movimentações dos jogadores, da questão tática, das formações, né? Da noção espacial. Noção espacial, que é muito importante. Noção temporal, noção espacial, coordenação motora ampla, fina. Então, são várias capacidades que estão envolvidas nesse tipo de exercício, né? Nessa prática. Sim. E como já foi falado também, que são poucas as brincadeiras que a gente vê, principalmente na escola pública, que diferenciam do rola-bola, né? Que é o futsal, vôlei, basquete, handball. Então vamos tentar trazer essas quatro para o ritmo e movimento, como a gente já falou do futsal. Bora agora, por exemplo, para o vôlei. Como que a gente pode trabalhar o ritmo e o movimento no vôlei? O ritmo no vôlei ele é necessário. Porque o vôlei ele é um esporte, digamos assim, ele é um esporte mais parado, porém ele exige um reflexo muito bom, seu tempo de reação, na verdade. Porque, por exemplo, um ataque no vôlei ele é muito rápido. Sim. Então você tem que estar ali
Ligado. Preparado. ligado, preparado para qualquer tipo de situação em que a bola possa estar vindo na sua direção. Além de, por exemplo, você vai controlar uma manchete. Depende muito do seu nível de força, de jeito que você vai ter. Sim. Envolve muito todo o seu corpo, então o seu corpo ele não é só o movimento da manchete com os braços. Entra suas pernas, Tem que ter uma joelhos, sintonia sim, é uma sintonia do corpo inteiro. Um ritmo mesmo do corpo inteiro. Então, ritmo, pode entrar. então é isso. Mas assim, pra não aprofundar tanto. E agora vamos passar para o próximo, que seria o handball. Como que a gente poderia trabalhar? Porque o handball é como se fosse um futsal, só que de mão. Sim. Então como que a gente poderia trabalhar? Malu até falou do vôlei, né, como esporte parado, porém um esporte que é lá e cá. Sim. O handball também, né, é o tempo inteiro ligado. Se você perder a atenção, se dispersar, qualquer coisa que pode acontecer pode ser Fora que é um esporte de contato, né? muito contato. Muito contato. Então tem que ter uma preparação muito boa. Exatamente. Preparação em vários sentidos, né? Físico, mental, psicológico também é uma coisa que afeta bastante, mas não vamos aprofundar aqui sobre isso, porque não é o objetivo, né? Sim. A gente está discutindo aqui uma coisa que está relacionada, que está inserida dentro do ambiente escolar. É. A gente tem que saber diferenciar essas coisas, né? O que é na escola mesmo e o que é... Que é do... Porque, pelo que a gente tá falando aqui, é coisa da gente dentro dos esportes. Sim. Exatamente. Mas sobre essa discussão, a gente está querendo ali, de alguma forma, adaptar o uso, né, do ritmo, do movimento dentro desses esportes. Sim. É o que a gente encontra mais, assim, Exatamente. dentro das escolas. Então, a gente tem ali a coordenação de todos os jogadores, ali a colaboração, Sintonia, né? sintonia, exatamente. Então, é imprescindível. Então, o ritmo, nesse caso, a sintonia mesmo, né, dos jogadores e tal, para que as jogadas ocorram, para que as jogadas fluam, Sim, é crucial. Agora, eu acho que falando assim um pouco mais, saindo dessa bolha de 4 esportes assim, né? Esporte. Falando um pouquinho mais sobre educação infantil, ou fundamental, 1 e 2 também entra. Entrando mais no ponto das brincadeiras em si, a gente já citou algumas, mas assim, por exemplo, pula corda também. Pular uma corda exige muito ritmo. Sim. Exatamente muito. quando você começa lento e aí vai aumentando. E também tem as musiquinhas, né, que são usadas. Você tem Aí que já, sincronizar. igual a gente já falou, que não necessariamente precisa de música, aí já entra também a parte da música no pula corda, que aí você pula de acordo com o ritmo da música. Eu acho que se fosse para procurar uma maneira mais fácil, digamos assim, de trabalhar o ritmo na escola, não necessariamente poderia ser só isso, mas falando de uma coisa de vivência mesmo, eu acho que a maneira mais fácil que tem para trabalhar ritmo na escola é exatamente a questão da música. Porque tudo que você faz com a música com crianças, fica mais fácil para eles assimilar, que aí eles começam a brincar, Exatamente. né? Porque a letra muito, ela direciona, né, o que os meninos vão fazer, os passos e tal. Tem aquela brincadeira do terra-mar, por exemplo, Terra-mar, que a gente tem que pular na terra ou pular no mar. Então, Então, isso para início, comandos, né? isso, Assim, os comandos vai são... dando pra criança, facilita. E aí acaba que ela faz o que você precisa estar observando nelas, que é exatamente essa questão do ritmo, só que elas fazem isso sem perceber que tá fazendo. automática, né, Sim. automatizado. E aí fica uma coisa lúdica para elas, divertida, e aí você consegue observar o que você tem que observar, que é a questão se a criança tem ritmo, se a coordenação motora dela tá de acordo com a idade que ela tem. E aí a criança nem percebe isso e faz sem perceber. Então eu acho que assim, uma forma mais fácil mesmo, eu diria que trabalhar com músicas. Música com letra. É muito bom, porém a gente não pode ficar limitado somente a isso. Porque, igual a gente estava falando, né? Essas músicas que têm letras, elas instrucionam a criança o que ela faz. Porém, se você se apegar demais a isso, a criança ela vai perder a autonomia dos movimentos, Da sua maneira de se expressar. Exatamente, da sua maneira de se locomover, deslocar pelo Mexer, espaço. pular. Lembrando também que ritmo não é só música. Sim. Exatamente.
Então, é muito bom usar, porém não ficar só limitado Só nisso. nisso, isso. Utilizar mais como uma ferramenta. Exatamente. Como um suporte. É só colocando aí como um exemplo até que a gente trabalhou no PIBID, não sei se vocês lembram, que a gente foi lá na escola lá que eu trabalho, né? A gente trabalhou algumas atividades, né? Ritmos, Sim. acho que eram relacionadas à cultura africana, matriz africana. Sim. O RMA, inclusive, estava. Até rimar tava. Algumas crianças tinham dificuldade, né? Mas outras. Amarelinha africana É. também Amarelinha tava. também E tava. uma coisa que Paulo falou que eu lembrei sobre essa visita que a gente teve no João de Freitas, na Escola Estadual João de Freitas, sobre essa questão das crianças não conseguirem se executar ali perfeitamente, até porque a gente não deve cobrar ali, né? Que a Porque criança... cada criança tem seu exatamente, ritmo, né? tem suas seu especificidades e tal. Uma questão que está muito relacionada a isso também é o constrangimento que a criança pode ter. Sim. Então a gente, como professor, como docente, a gente tem que ficar atento a isso. Que é uma coisa que a criança pode se sentir ali constrangida de se expressar, da maneira como ela se expressa, se movimenta. Então a gente tem que se atentar a isso e também garantir a autonomia dela, que ela se expresse de maneira sem que Sim. haja o Sem preconceito. apressar também, né? Exatamente. Tipo, fulaninho foi rápido e certo. Você tá atrasado. Cada criança desenvolve no seu tempo, num certo tempo. Exatamente. Sim. Então, para finalizar, o ritmo ele vai muito além da música. Ele abrange todas as expressões que a gente faz, que as crianças fazem. Então, trabalhar isso nos anos iniciais é muito fundamental para que a criança desenvolva de uma melhor forma. E mais alguma coisa que vocês queiram finalizar? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que dar a devida importância para essa questão As atividades de rítmicas. sair um pouco dos esportes e trabalhar mais as atividades rítmicas. E aqui também fazendo um adendo e um pedido para facilitarem esse processo para os professores de educação física, né? Sim. Exatamente. Uma coisa que dificulta bastante na nossa formação mesmo, né? Eu vejo. Sim. Talvez a gente não tenha um contato devido com as disciplinas de dança, de salão, das brincadeiras de cultura africana, das brincadeiras tradicionais da nossa própria cultura mesmo. Então acaba que isso é uma questão que deve ser observada também, a formação inicial do professor. Sim. Na formação. Eu concordo também com o que foi falado, né? Que, para mim, se tivesse sido trabalhado, né, a questão rítmica mais cedo, pode ser que hoje eu teria uma desenvoltura melhor, né? As atividades até na faculdade. O que ia me ajudar até ensinar o pessoal que eu fosse dar aula, né? Então, acho Sim. que isso é uma coisa bem Facilita importante. o processo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? É isso. Para finalizar, só agradecer mesmo a participação de Maria Luísa, João Vitor, Paulo, os dois meninos ali que estão com a gente também, o João e Felipe, João. João Pedro, João e João. Agradecer também Enzo, que editou aqui para nós, ajudou a As gente. pessoas que disponibilizaram espaço. Sim, o circuito de conhecimento aqui. Exatamente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Fechou.